Boa tarde, nós somos do podcast Consciência Jovem e meu nome é Gustavo. Boa tarde, meu nome é Suri e eu vim aqui entrevistar o Henrique e o Vinícius e eu vou começar com a primeira pergunta. O que vocês acham que leva os adolescentes às drogas? Assim, no meu ponto de vista, aqui na região onde eu moro, tem muitas escolas, escolas públicas, que infelizmente não é muito boa. Aí tem muitos amigos nossos também que, querendo ou não, se perdeu, ou às vezes usa. Às vezes a gente tá num dia ruim, aí você pode acabar caindo nessa ilusão, experimentando, e dentro disso você caindo num hábito. Falando um pouco do que ele falou, no nosso cotidiano mesmo, a gente percebe nas ruas, dentro da nossa família, a gente acaba percebendo que certas pessoas da nossa própria família acabam usando, o que nos leva até a curiosidade de experimentar. Também nas comunidades que a gente mora, às vezes até andando na rua você acaba vendo o tráfico de drogas, pessoas comprando, vendendo e até menos usando, né? Sim. Isso. Aí a segunda pergunta. Por que surge uma certa vontade nos adolescentes de experimentarem as drogas? Assim, no meu ponto de vista, a curiosidade surge quando você vê algum amigo seu ou algum parente da família usando. Um exemplo, eu tô numa festa de família, eu vejo meu tio usando, meus primos usando, às vezes surge uma certa curiosidade Sim, de você experimentar, ver como é que é o efeito, ver como é que você vai ficar, até mesmo o gosto, né? Aí você acaba caindo nessa ilusão. Bom, para a terceira pergunta, o que pode afetar no físico e no psicológico o uso das drogas? No físico, a gente pode perceber bastante a diferença da aparência, que a pessoa começa a emagrecer, começa com tremedeira, começa a ter abstinência por aquilo, e no psicológico a gente percebe que a pessoa começa, até mesmo às vezes, dentro da própria casa, começa a vender seus próprios pertences para continuar comprando mais e mais drogas, né? É, sim, como eu disse, tem muitos amigos nossos que usam. E dentro da nossa comunidade, às vezes a gente tá conversando com um amigo nosso que usa ou algo do tipo, e você vê trocando ideia com ele, você vê que se ele tá muito tempo sem usar, ele acaba começando a tremer, a não consegue dialogar, certo, com você. sim, Isso é o uso da droga. Eu acho que causa isso. E como ele disse também, a pessoa começa a dar uma secada, começa a dar uma emagrecida e dá pra perceber o rosto, sei lá, fica estranho, no meu ponto de vista. sim. Aí a quarta pergunta. De que forma o diálogo da família pode prevenir o uso das drogas? Eu acho que no meu ponto de vista, se o, se o pai do adolescente, no caso, né, incentivar, ver que ele tá usando, e tentar incentivar ele a parar com esse uso, pode ser uma das formas de prevenir. Como também ficar bastante. Sei que às vezes pode ser chato, mas pegar no pé um pouco do adolescente sobre isso, porque querendo ou não, isso pode até destruir o próprio futuro do filho dele, né? Sim, Assim, eu acho que muitos pais não têm muita comunicação com os filhos em questão do uso das drogas ou bebidas, mas tem muito pai que sim. A gente, às vezes, o filho chega em casa e fala, pode ter um diálogo com o pai, pega e fala, ó pai, me ofereceram isso hoje, mas me deu uma certa curiosidade, mas eu pensei que tava fazendo algo errado, não quis experimentar. Aí, como nossos pais já é mais vivido, já tem mais conhecimento sobre a vida, ele pode dar alguns conselhos para nós, falar um exemplo, falar, ó filho, isso aqui pode te atrasar de várias formas, às vezes você pode cair, você usar uma vez e isso cair dentro de um hábito, ou se tornar um vício, algo assim, entendeu? Às vezes eu acho que a comunicação dos pais com os filhos pode ajudar muito a prevenir o uso da droga na adolescência. sim. Bom, seguindo para a quinta pergunta, como a droga pode afetar nos estudos? Eu acho que no meu ponto de vista, a droga pode afetar tanto no psicológico, né, em relacionado à outra pergunta, quanto no físico, o que acaba fazendo o adolescente que tá usando a droga, acaba levando ele, o psicológico, com ele já com o psicológico afetado, acaba levando ele a querer abandonar os estudos para continuar sustentando o vício dele. Aí acaba que, como ele não consegue focar mais na aula, fica com tremedeira, começa a ter uma certa abstinência, ele acaba querendo desistir dos estudos para poder continuar com o vício dele.
Ah, Sim. como eu disse, até mesmo nas escolas públicas, onde a gente já estudou, ou vê algum amigo estudando, você vê o uso na saída, na entrada, você vê pessoas usando. Onde você começa a usar, isso pode afetar um pouco o seu psicológico, né? Uhum. Você tá, sei lá, se seu pai te deu um conselho ou algo do tipo, você pode sair, só que se você não conversou com seu pai, ninguém tá ali pra te dar um conselho. Aí você pega, começa a usar, começa a usar. Aí atrapalha um pouco na escola, né? Às vezes você quer abandonar até o estudo. Você não trabalha, um exemplo, você só estuda. Aí você pega e começa a usar a droga. Aí você não tem um dinheiro de vez em quando, surge até a vontade de vender algo seu, começar a trabalhar. Eu acho que isso pode afetar um pouco no seu estudo. Aí agora a sexta pergunta. Os influenciadores podem afetar de alguma forma música ou filme? Eu acho que pode, os influenciadores podem afetar sim, porque tem muita gente que, um exemplo, eu te sigo, aí eu vejo você comprando uma roupa cara, vai me dar uma certa vontade de trabalhar para ter a roupa cara. Às vezes eu vejo você usando uma droga ou bebendo alguma bebida alcoólica, surge alguma curiosidade em mim, alguma vontade de experimentar ou usar, aí eu vou, experimento e acabo caindo no vício. Ou então Sim. numa música. A música pega e fala o uso das drogas. Aí você vai ter também uma certa curiosidade. Entendeu? E aí é onde você Aham. pode cair num vício, criar um hábito e acabar se atrasando no uso das drogas. Entendi. Sim, falando um pouco do que ele falou, eu acho que relacionado ao que ele falou, né, como eu acabei de dizer mesmo, é, os influenciadores acabam influenciando bastante na vida de qualquer pessoa, né, sendo tanto jovem como adulto, levando em consideração a mídia que eles têm, bastante gente acaba visualizando eles, igual hoje em dia você vê uma criancinha pequena mesmo com um celular. O que acaba que, o que nada impede ela de baixar o Instagram, fazer uma conta e acabar vendo um influenciador fazendo essas coisas erradas, né? Tipo, usando uma droga, bebendo uma cerveja, até mesmo nessas plataformas de bet, tigrinho, essas coisas assim, você vê várias pessoas viciadas que acaba pegando o salário todo, às vezes, ou vendendo até a própria casa para continuar apostando para sustentar esse vício. Eu acho que é mais o meio que você tá, né? Dentro, se você tá no meio de quem usa droga, o seu futuro é esse. Se você tá no meio de um monte de trabalhador, seu futuro vai ser trabalhar. Eu acho que isso incentiva muito. Bom, indo para a sétima pergunta, quais são as drogas mais comuns entre os adolescentes que vocês veem assim? Ah, Acho é. Pode começar. Acho que no meu ponto de vista, a droga mais comum assim, entre os adolescentes que a gente vê bastante adolescente usando é mais a maconha, o cigarro eletrônico, tanto convencional como eletrônico, como bebidas, porque antigamente ainda tinha esse negócio das adegas mesmo, restringir por causa da idade, mas hoje em dia você pode até mandar uma criança de 5 anos pegar um cigarro para você que eles vão liberar de boa. É, eu acho assim, não. Às vezes você quer tirar um lazer, você sai pra uma festinha, uma balada, ou também nas comunidades tem muito baile funk de rua, que você vê muitos adolescentes usando o lança-perfume, a bala, o doce, a maconha. Uhum. Tem tudo isso, e isso você pode sentir o cheiro ou surgir uma certa curiosidade em você se acabar experimentando. Essa eu acho que é as drogas que eu mais já vi os adolescentes usando. Aí a oitava pergunta. Você acha que festas, baladas ou até festa de aniversário em família, você acha que pode te levar ao uso das drogas? Ah, eu acho que pode sim. Não como só os da droga, como o da bebida alcoólica e etc. Porque na sua família mesmo você acaba acompanhando, às vezes, a sua avó bebe uma cerveja, sua mãe ou seu tio. Às vezes surge uma curiosidade. Você quer experimentar, às vezes gosta. Ou você já trabalha, já tem uma renda, começa a beber. Entendeu? Às vezes, numa festa de família, seus pessoal tá fumando um narguilé, um vapor, ou até um baseado, entendeu? Aí às vezes surge uma vontade, você cai nessa ilusão, começa a usar, quando vai ver você tá dependente dessa droga já. Eu acho que pode influenciar de várias formas. Entendi. Eu acho que no ponto de vista do Henrique, eu acho que nessa forma de que ele falou, acho que ele tá correto, porque se nós formos ver, bastante pessoas que acabam sendo da própria família bebe, o que gera uma curiosidade dentro de nós mesmos para acabar querendo experimentar e acabar se viciando junto com a própria família. Tanto em festa, balada, essas coisas você vê várias pessoas utilizando
e você acaba querendo ter aquela curiosidade por experimentar, por saber se é bom mesmo. Aí acaba levando nesse vício. Até nas portas, você andando assim na sua comunidade, você vê várias famílias assim num dia de calor, numa data comemorativa na porta da sua casa, às vezes bebendo uma cerveja, ou um uísque, fumando alguma coisa, um cigarro, ou até um narguilé, entendeu? Eu acho que isso influencia muito os adolescentes. Eu acho que nas famílias brasileiras a gente podia evitar mais se a gente está do lado de uma criança ou um adolescente, evitar beber do lado para não surgir uma certa curiosidade e ele cair dentro dessa ilusão. Bom, eu acho que agora a pergunta final que eu e o Gustavo que queremos perguntar pra vocês é a principal, né? O que que vocês acham sobre o uso de drogas na adolescência? Assim, no meu ponto de vista, o uso de drogas na adolescência pode te atrasar de várias formas, como na escola, o seu psicológico, ou até a sua forma de agir, entendeu? Porque eu vejo muita gente que não consegue nem trocar um diálogo da forma que a gente está trocando, porque tá muito tempo sem usar, ou porque tá sem. Eu acho que isso abala bastante a mente dos jovens. Acho que falando um pouco do que o Henrique falou, acho que acaba atrasando um lado bastante, principalmente da vida do próprio adolescente, né? Que ele acaba destruindo o próprio futuro, que um dia ele queria construir, por tudo isso por causa que um amigo chegou nele e falou, experimenta um pouco que não dá nada. Aí foi nessa de experimentar um pouco que não dá nada, que ele foi um baseado aqui, outro ali, e quando ele acabou por se ver, já estava viciado nesse vício. É, a gente pode se atrasar de várias formas também, igual o jovem. Muitos jovens hoje em dia trabalham, mas tem muitos também que não trabalham. Aí você, um exemplo, você apresentou uma droga para um colega seu pediu para experimentar a sua, você pegou, aí você fumou. Aí hoje você tem, aí amanhã se você não tiver para usar, você surge na sua cabeça, ah, vou vender esse negócio aqui que eu não uso. Vou vender esse negócio. Aí você cai nessa ilusão, quando você vai ver, você já vendeu tudo. Às vezes isso pode te levar até ao mundo do crime. Você não ter pra usar, você vê um meio mais fácil. Aí chega em um, chega em outro, quando vai ver você tá na vida errada ou você tá sem nada. Eu acho que as drogas te levam pra esses dois caminhos, ou é cadeia ou é caixão. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Tem mais alguma pergunta? Não. Não, acho que é só isso. Então, muito obrigada, viu, pelas respostas. E a gente queria agradecer ao CMCT e o SampaCast, né, que foi o meio que a gente conseguiu aqui pra gente fazer as perguntas, pra fazer o podcast. Muito obrigada.